Assim no livro de Lucas, capítulo 7, verso 11, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Diz assim a santa palavra do Senhor: em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Louvado seja Deus. Pode sentar você, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos para essa palavra aqui, vemos aqui o que o Senhor está falando através da palavra, através dessa mãe desesperada, né? Porque ia ali levando para sepultar o seu único filho que ela tinha, né? Essa mulher, ela só tinha aquele filho, era o único que ela tinha. Infelizmente ele veio a falecer. E nós olhamos para a palavra, vemos aqui que quando Jesus se dirigia a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Jesus andava com seus discípulos e grande multidão acompanhava Jesus. Porque o povo tinha desejo de andar com Jesus. O povo tinha vontade de andar com Jesus. E hoje, meu irmão, nós olhamos que muitas pessoas, eles não têm vontade de andar com Jesus. Ele não tem vontade de andar com Jesus. Ele tem vontade de andar com as coisas do mundo. Deixam de andar com Jesus para andar com as coisas do mundo. Mas aqui nós vemos que quando Jesus ele estava indo ali com os seus discípulos, tinha muita multidão que acompanhava Jesus. E seria tão bom, né, irmão, que nós pudéssemos ser assim também, quando nós viéssemos para a casa de Deus, nós pudéssemos trazer 2, 3, 4 pessoas ou até mais. Porque nós também deveríamos até andar com pessoas ao nosso lado, pessoas que queiram ter alguma coisa com Deus. E essa multidão andava com Jesus porque eles sabiam que eles estando com Jesus, eles não passavam necessidade de nada, não passavam falta de nada. Tudo que eles precisavam, eles tinham para quem recorrer. Se eles precisassem de uma cura, Jesus estava ali para curar. Se eles precisassem de um alimento, Jesus estava ali para alimentar. Tudo que eles precisavam, Jesus ali tinha para dar para eles. E agora, será que se alguém aí fora precisa de alguma coisa da parte de Deus para mim entregar para ele ou você, nós temos algo para entregar para ele de Deus? Será que nós temos algo para falar para ele a respeito de Deus? Porque muitas das vezes nós se acovardamos. Muitas das vezes nós vemos que a pessoa precisa de ouvir alguma coisa de Deus e nós não falamos.
Nós às vezes deixamos, vemos aquela situação que aquela pessoa precisa de alguma coisa, mas às vezes nós não falamos. Por quê? Porque nós às vezes se acovardamos, ficamos às vezes preocupados em falar e aquela pessoa pode achar ruim, se revoltar. Mas irmão, a palavra diz que aquele que serve ao Senhor, ele está sujeito a até apanhar pelo nome de Jesus. E muitas das vezes nós deixamos de falar de Jesus. E a pessoa ali, às vezes até acontece alguma coisa com aquela pessoa, e às vezes depois eu, vou pagar o preço do sangue daquela pessoa derramado, porque eu não falei de Jesus para ele. E Jesus, com essa multidão ali, indo para a cidade, ali chamada Naim, com a grande multidão, que Jesus estava caminhando ali, a multidão que acompanhava Jesus, era uma multidão da paz, a multidão da alegria, a multidão que tinha prazer de andar. Mas só que quando Jesus se aproxima daquela cidade, ali ele encontra com outra multidão que vem ao encontro da multidão de Jesus. Só que lá já vem uma multidão diferente, uma multidão ali do choro, uma multidão da tristeza, uma multidão da angústia, uma multidão do desespero. Aleluia. Queridos, de repente, não sei como você se encontra, como alguém se encontra na tua família, aleluia, mas cada um de nós tem algo nessa noite para relatar para o Espírito Santo de Deus, a respeito do que você tem passado durante esse dia, o que você tem passado durante a semana, ou que alguém da tua família, ou até da minha família, tem passado. E às vezes nós estamos numa multidão, uma multidão da tristeza, mas ali nós temos que entrar na multidão do glória a Deus e aleluia, que é a multidão de Jesus Cristo. Aleluia. E quando Jesus se aproxima da porta daquela cidade, aquela multidão que vinha ali cantando glória a Deus, aleluia, junto com os discípulos de Jesus, já vem de encontro lá para cá uma multidão chorando, uma multidão entristecida, uma mãe desesperada, uma mãe angustiada porque estava ali indo sepultar o seu filho, o único filho que ela tinha, ela ia indo sepultar, Essa mulher, ela não tinha marido, ela tinha o único filho, E ela desesperada, chorando. E quando se depara com a multidão do glória a Deus, a multidão da alegria, que é a multidão da vida que estava ali, a multidão da vida. Enquanto encontrou com a multidão da morte, a multidão da parte da morte, da tristeza. Mas quando encontra com a multidão da vida, as coisas mudam, irmão. Quando nós estamos aí desesperados mas quando nós entramos na presença de Deus, quando nós dobramos o joelho, o inimigo ele tem que partir em retirada, porque nós estamos ao encontro daquele que nos fortalece, daquele que nos alegra. E quando aquela mulher vem chorando, desesperada, ali ao lado do seu filho que estava indo sepultar, mas Jesus está vindo de lá para cá com aquela multidão dando glória a Deus, aleluia, alegre. Por isso, irmão, que na casa de Deus tem que ter alegria, sim, claro. Por mais que às vezes nós estamos entristecidos, angustiados, por mais que o inimigo se levanta para tentar tirar a minha paz, tirar a tua paz, mas nós temos que vir para a casa de Deus. Independente se chegar aqui e tiver só uma pessoa ou duas, mas Deus está aqui. A palavra do Senhor não diz, aonde tiver um ou dois ou três, o Senhor está no meio. Então o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e mais uma, duas pessoas já se torna 5. Agora, se nós ficamos olhando para a quantidade, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Deus quer homens e mulheres de Deus. Deus não está se preocupando com igreja cheia, não. Que adianta essas igrejas estar transbordando até lá na porta, mas será que tudo vão salvo? Será que tudo vai? Então é melhor ter 1, 2 ou 3, você cuidar de 3, 4 ovelhas, e você saber que chegar naquele dia, você vai apresentar ela para o Senhor, saber que naquele dia você vai apresentar ela para Deus, porque se você, meu irmão, se eu estiver pensando em igreja cheia,
As igrejas cheias estão interessadas em coisas da terra, mas nós estamos aqui para interessar em coisas do Espírito Santo, ganhar alma para o reino do céu, pregar a palavra, pregar a verdade. Meu Deus, glória a Deus. Então não vamos olhar para a quantidade, vamos olhar para a qualidade, olhar para aquele que realmente está com o coração puro, coração alegre, para servir a Deus. Porque se o Pai, o Filho e o Espírito Santo não estiver aqui dentro, eu e você está perdendo tempo dentro da igreja. Eu e você está perdendo tempo, mas nós temos que buscar o Pai, o Filho e o Espírito Santo para estar aqui dentro da casa do Senhor. Aleluia. Agora não adianta a igreja transbordando e chegar naquele dia, o Senhor, Deus, reprovar a igreja. Nós temos que levar uma igreja aprovada para o reino do céu. E a palavra diz aqui, irmão, que quando se aproxima da porta da cidade, eis que sai o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela, ele disse: não chores. O Senhor vendo aquela mulher, ele se compadeceu daquela mulher, ele se compadeceu daquela viúva, porque ele disse para ela: não chores. O Senhor se compadece de você, meu irmão, se compadece de mim, da nossa situação que nós enfrentamos, se nós realmente estivermos na presença dele, realmente estivermos de acordo com a palavra, obedecendo a palavra do Senhor. Nós temos que estar, irmão, olhando, como diz a palavra, e levo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós temos que olhar para cima, irmão, não temos que ir olhando para a cabeça baixa, não, porque nós estamos olhando para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O meu socorro, o teu socorro vem lá de cima, se você olhar para aquele que está lá em cima. Mas se nós olhar para baixo, vamos olhar para a terra, receber o que de baixo? Porque se vem de cima a minha bênção e a tua bênção. E quando ele chega, ele diz para aquela mãe: não chores. Agora imagina uma mulher levando o filho a sepultar, ainda chega Jesus e diz para ela: não chores. Mas aquela mulher não tinha ali a sabedoria que quem estava chegando ali era o dono da vida. É aquele que tem autoridade para dar a vida e tirar a vida. Jesus é aquele que dá a vida e aquele que tira a vida. Jesus é aquele que ressuscita os mortos. E quando ele diz para ela: não chores. Agora imagina só, aquele povo ali encontra aquela multidão de Jesus Cristo, ali aquele povo dando glórias a Deus, aleluia, e o povo chorando, e aqui ele diz para ela: não chore. Agora imagina, o pessoal olha para Jesus e diz: mas como dizer isso para uma mãe que não chora? Qual mãe que não vai chorar? Quando vai indo sepultar um ente querido? Mas se não tem o conhecimento, irmão, se não sabe que é Jesus que estava ali, claro que ela estava chorando, porque ela estava vendo seu filho indo sepultar. Se ela soubesse que a multidão que vinha dar para cá era de Jesus, ela tinha parado de chorar, porque ela sabia que algo ia acontecer naquele momento. Então quando você entra na presença do Pai, quando você entra na presença de Deus com sinceridade, com o teu coração puro, com a tua mente limpa, você sabe que a tua bênção vem, você sabe que a tua vitória vem. Muitas das vezes oramos, tendo campanha, mas não recebemos, porque será que nós estamos em condições de receber aquilo que pedimos? Será que não tem que mudar alguma coisa dentro de mim? Será que eu não preciso de uma mudança? Às vezes eu não recebo por isso. Aí depois eu falo: mas Deus não está me ouvindo. Ele está me ouvindo, mas Ele não me responde, por quê? Algo tem que mudar dentro de mim. Algo tem que mudar dentro da igreja. E Ele diz para ela: não chores. Quando Ele diz para ela: não chores, imagina, ela deve, a Bíblia não fala, mas ela deve ter falado: mas como eu não vou chorar? Se é meu filho que está indo sendo sepultar, como é que eu não vou chorar? Mas sabendo que o dono da vida estava ali para alegrar o coração daquela mulher. O dono da alegria está aqui nessa noite, irmãos. O dono da alegria está aqui nessa noite. Você não recebe se você não crê. Se você não estiver dando ouvido ao Espírito Santo, você sai daqui pior do que entrou. Mas se você está dando ouvido, não para mim que estou aqui, mas para aquele que está falando ao meu coração, para transmitir para você a palavra. E quando ele diz para ela: não chores, aí ele chega e toca
no esquife, ele toca no esquife onde estava aquele jovem ali morto. Ele toca no esquife e ali no momento para aquele cortejo. Aleluia. Aquele momento aquele cortejo parou. Quando para aquele cortejo, os que conduziam ali pararam, todos ficaram parados. E Jesus chega em volta daquele esquife, né, onde estava ali aquele menino que ia ser levado para ser sepultado. Jesus tocou. E no momento que Jesus toca, Jesus disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus deu uma ordem para aquele jovem que estava ali. Quando Jesus dá uma ordem, irmão, a ordem de Jesus tem que ser obedecido. Nós temos que obedecer. Quando Jesus fala com você, se realmente está falando de verdade, tem que obedecer. Muitas das vezes as pessoas falam que Jesus fala, mas Jesus não está falando, que Jesus não fala de qualquer maneira, não. Temos que estar com o coração perfeito na presença do Senhor. Mas quando Jesus dá aquela ordem, a ordem tem que ser obedecida, porque Satanás tem que cair por terra. Quando Jesus chegou lá na cidade de Gadá, que ele vem aquele homem possesso de demônio, ali de longe, quando a vista de Jesus, ele prostrou aos pés do Senhor e disse: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo, vem nos atormentar? O próprio Satanás se prostrou aos pés do Senhor. Porque esse nome tem poder, meu irmão. O nome de Jesus é poderoso. Então Jesus, ele é aquele que faz o milagre acontecer na minha vida e na tua vida. Jesus é aquele que faz o milagre acontecer dentro da tua casa, dentro da minha casa, no meu lar, no teu lar, no meio da tua família, no teu trabalho, na tua saúde. Jesus é aquele que faz grandes coisas acontecer na vida daquele que realmente crê de coração, aquele que realmente acredita no que Jesus tem ao que fazer na nossa vida. E ele diz: jovem, eu te mando, levanta-te. E quando ele diz assim, o jovem se assentou. E se o que estiveram morto passou a falar. O jovem começou a conversar, irmãos. O jovem começou a falar, ele sentou e começou a falar. Imagina só a alegria daquela mãe, vendo seu filho que estava indo sendo sepultado, no momento que vai ali, desesperada, chorando, preocupada, porque ela falou: eu perdi meu esposo, agora perco meu filho, o que será da minha vida? E quando encontra com a multidão do glória a Deus, aleluia, que é a multidão de Jesus Cristo, ele para ali e toca naquele esquife e diz àquele jovem: eu te mando, levanta-te. O jovem se assenta e começa a falar. Glória a Deus. Agora imagina, irmãos, você precisando de algo da parte de Deus, e você orando, e daqui a pouco você ouve uma voz do Espírito Santo dizendo para você: a tua bênção chegou, a tua vitória chegou. Você tem que glorificar o nome do Senhor, exaltar a Deus. Aleluia. Porque o jovem começou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Jesus entregou ele à sua mãe e disse: aí, mulher, não chore, porque eu sou o dono da vida, eu sou aquele que dou a vida e sou aquele que tira a vida. Então, meu irmão, minha irmã, a minha vida, a tua vida está nas mãos do Senhor, a nossa vida está nas mãos do Senhor. É Ele quem nos deu a vida, é Ele quem vai tirar no momento certo, é Ele quem vai. Então foi o que ele fez com aquele jovem, porque aquela vida que estava indo se sepultar, Jesus chegou e tocou no esquife, e ele ali disse: se levanta, e ele se levantou e começou a conversar, começou a falar, e entregou a sua mãe, disse para ela: aí, teu filho, ele está vivo, se alegra com teu filho, porque você encontrou o dono da vida. Você estava indo acompanhado com a morte estava acompanhando você, mas você teve um encontro com o dono da vida, porque eu sou aquele que domina a morte, domina a vida. E aquela mulher se alegrou na presença de Jesus. Quando ela recebe o seu filho de volta, aquela mãe ficou alegre. Então, irmão, nós temos que ter alegria de estar na presença de Deus. Nós temos que ter alegria de estar na casa de Deus. Nós temos que se alegrar
por estar na presença do Senhor. Nós temos que chegar na casa de Deus e mostrar que estamos alegres, não ficar entristecido, aí pensando na morte do bezerro. Vamos pensar na obra que Jesus tem para mim e para você, porque Ele aqui foi ao encontro daquela multidão. Jesus já estava indo, sabendo que Ele ia encontrar na frente dele, que seria aquela multidão ali da morte, mas a multidão da vida, quando encontra com a morte é derrotada em nome de Jesus. Então, irmão, se tem sepultura aberta no meio de alguém, da tua família, da minha família, nessa noite, eu creio que Jesus está fechando a sepultura nessa noite, em nome de Jesus, irmão, porque a nossa família é projeto de Deus, e Deus, Ele cuida da minha família e cuida da tua família. Se assim você crê, bate palma para Jesus nessa noite. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Deus tem bênção aqui nessa noite, irmãos. Jesus é aquele que ressuscita. Jesus é aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. Jesus é aquele que coloca a bênção aonde há derrota. Jesus, Ele é aquele que dá a vitória. E nessa noite eu creio. E Jesus ali entregou para aquela mãe. E todos ficaram alegre, temendo ao Senhor, glorificando a Deus. Eles glorificavam a Deus dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo ali naquele lugar. Deus está nos visitando nessa noite. Deus está nos visitando nessa noite, irmãos. Somente nós crê que Deus é aquele que nos dá a bênção, que Deus é aquele que nos dá a vitória, e que o Espírito Santo de Deus fala mais ao teu coração através desta palavra. Louvado seja Deus. Não é por muito falar, porque a palavra do Senhor é com 2, 3 minutos. Se você falar e der ouvido ao Espírito Santo, não olhar para quem está pregando, para quem está falando, mas se olhar para o Espírito Santo, você recebe a bênção em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para que Deus nos dê a nossa bênção, nos leve em paz para o nosso lar, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, meu Jesus amado, Jesus querido, quero agradecer, meu Deus, por esta noite maravilhosa, aonde, meu Deus, estamos aqui neste culto da família. Deus, quero apresentar a minha família nas mãos do Senhor, Pai. Deus, quero apresentar, Pai querido, Pai amado, toda a minha família nas tuas mãos. Apresento também, meu Deus e meu Pai, a família, meu Deus, do pastor Genil, a família, meu Deus, do vice-presidente, a família, meu Deus e meu Pai, de cada irmão que aqui se encontra nessa noite, ó Pai querido, Pai amado. Deus, é no nome de Jesus, Pai, que eu apresento, Pai querido, Pai amado, a família do pastor Antônio, da missionária Ismere. Deus, eu oro, meu Deus, neste momento, pela Lidiane, Pai querido. Deus, que o Senhor visita ela agora, Pai, onde ela se encontra, meu Deus. Que o Senhor toca, Pai querido, Pai amado, desde a franja dos pés ao alto da cabeça, Senhor. Jesus, vai de encontro com a Lidiane agora, Pai. Visita, meu Deus e meu Pai, a Lívia. Visita o Pieta, a Iloá. Visita também a Juliana. Meu Deus, alcança o Nardone, Pai querido, Pai amado, Danilo, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Oro também pelo Lucas, Pai querido, Pai amado. O filho do pastor Aparecido, Pai. Sempre estou orando por ele. O Senhor sabe, Pai, que nós oramos. A Tua palavra diz, Pai, que nós temos que orar um pelos outros. Então a palavra diz, Pai, que nós oramos um pelos outros, Senhor. Temos que orar para aqueles que precisam aí, meu Deus, do Senhor, Pai. Apresento, meu Deus, ó Pai querido, Pai amado, também, meu Deus querido, Deus eterno, a família da irmã Maria, do nosso irmão Gilto, da irmã Mara, do pastor Aparecido, também a família, meu Deus e meu Pai, do nosso irmão presbítero Altino, do nosso irmão presbítero Nelson. Alcança ele nessa noite, Pai querido, Pai amado. Alcança, meu Deus e meu Pai, todos os pedidos de oração, Pai, que se encontram sobre o altar da igreja do Senhor, Pai. Que nessa noite, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós saímos daqui, Pai, com a nossa bênção, a nossa vitória, porque a palavra do Senhor foi pregada. Aquele
Aquele que tem ouvido a palavra do Senhor recebe a bênção. Aquele que acredita na palavra que foi ministrada, eu creio na vitória, Pai, porque a tua palavra diz, Pai, que ela não volta em vão, Pai. E eu creio, Pai querido, Pai amado. Abençoa o trabalho de quarta-feira, meu Deus e meu Pai. Abençoa também, Senhor, o trabalho de sexta-feira, Pai querido, Pai amado. Neste momento, meu Deus e meu Pai, eu quero agora, Pai querido, Pai amado, mediante ao Senhor, Pai, está, meu Deus querido, Deus amado, apresentando, Pai querido, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, o pastor Adair, Pai, entra, meu Deus, na vida dele, Pai, na saúde dele, Pai, repreenda aquela enfermidade, ó Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? E amém, diz assim comigo, com Jesus eu vim, com Jesus eu voltarei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz assim, ninguém. E as palmas para Jesus. Está encerrado o trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Quarta-feira temos mais culto em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e vão em paz.